A pergunta é o que é o antigo regime e o novo regime, né? Historicidade é um regime onde a gente tem aquela história da justa vida, né? Que o passado ele não está ultrapassado, ele não passou. O passado é o futuro, de certa forma. Porque no passado já existe uma era de ouro e a gente tem que manter essa era, ir atrás dela ou imitar essa era. Já o novo regime de historicidade é um regime que a gente busca sempre o futuro, porque o passado ele está ultrapassado. O passado é o regime que a gente vê que é a linha, né? Que vai subindo sempre, é o regime progressista, que a gente vai para o passado sempre é ruim, sempre está mais atrasado. Já o futuro não, o futuro vai ser sempre melhor. Entendeu? Todos entenderam? Sim. Só complementando a sua pergunta, tem o antigo regime, o novo regime e o presentismo. Não é? O presentismo é exatamente a valorização do presente. Pergunta mesmo assim, tá dando para entender bem isso aqui? Isso é quase uma revisão, né? Nós discutimos muito sobre isso. Tem alguma dúvida sobre isso? Porque aí a gente vai, como vocês costumam dizer, matando o assunto, né? No caso do presentismo, ele é incluído em um desses regimes? Pronto. O presentismo é antigo regime ou novo regime? Não, o presentismo é um regime que valoriza o presente. O antigo valoriza o passado, o novo o futuro e o presentismo o presente. Então é tipo um terceiro regime que não está sendo explicado aqui no caso? É, exatamente. Só pode dar um exemplo do antigo regime? Um exemplo dentro do antigo regime. Alguém pode citar? A vida dos santos. A vida dos santos. Vocês estão sabidos, né? A vida dos santos. Exatamente. Mais outro exemplo. A Bíblia pode ser entendida como coisa de regime? A Bíblia também está no antigo regime. A vida dos heróis. O ditado popular. Ditados populares. Dos ditados populares. Tudo que é exemplo, né? Tudo que é muito velho. Só uma observação. Que também não precisa aprofundar sobre isso, é só uma informação. O Artog fala em regime cristão. Ele vai dizer que é um pouco diferente. Como ele não diz qual é essa diferença, não vamos trabalhar essa diferença aqui. Então, estamos tratando tudo isso como um antigo regime de historicidade. Mas se a gente for estudar mais, vocês estão no segundo semestre, obviamente vão estudar mais. Aliás, todo mundo precisa estudar mais. Inclusive eu. Aliás, sobretudo eu, né? Porque a minha função é essa. É sobretudo essa. Então, vejam que há várias formas de entender esse regime de historicidade. Nós estamos sentando aqui em três: antigo regime, novo regime e presentismo. Mas existem outros, por exemplo, o cristão. Mas não vamos discutir isso aqui. Fica como antigo regime, tá bom. Tem um rapaz, ele tem a fila aqui. Tem a fila? Tem você e depois, pronto. É no texto do Zé Carlos Reis, né? A história entre a filosofia e a ciência. Eu não entendi muito bem a distinção entre a história da filosofia e a história científica. Tipo, me deu uma dúvida, aí não entendi direito. Pronto, pergunta. O que é história científica e o que é história filosófica? Quem lembra? Michael. O quê? Respondi. Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Sim, diga. Vamos lá. Não, fórmula não, diga o que é história científica e o que é história filosófica.
Eu acho que no caso da história científica, a primeira pensamento dela era tentar se distanciar da filosofia de história porque ela visava o progresso. E a história científica, ela queria chegar mais próximo do empirismo para poder estudar os eventos, que para eles eram imutáveis e irrepetíveis. Existia um fato histórico e aquele fato histórico estava isolado, não se repetia. No caso da filosofia histórica, tinha todo um pensamento metafísico sobre aquilo, sobre aquele evento e como aquele evento poderia ocasionar no presente ou no futuro, no caso do progresso. Porém, o texto mostra que essa questão da história científica não existiu exatamente como ela foi pensada, porque a maneira de pensar essa história científica naquela época estava impregnada de filosofia histórica. Muito bem. Ou seja, a história científica é a história do fato. A história filosófica é a história do sentido do tempo. Uma se preocupa em tentar manter a forma empírica de uma ciência. A história científica é aquilo que a gente entende por ciência mesmo. Porque a outra se preocupa com o sentido que se dá ao tempo. Eu vou dar uma dica para vocês. Pensem sobre as palavras. As palavras, elas são usadas e nós não pensamos muito sobre essas palavras. Por exemplo, ciência, a gente usa normalmente ciência. O que é uma história científica e o que é uma história filosófica? História científica é a história de busca de fato. O que é ciência? O que é ciência? Ciência é uma coisa muito simples. Ciência é a pesquisa sobre regularidades do mundo. Está fazendo uma pesquisa científica sobre a cura do câncer, fazer vários testes, aí descobre que comer barata cura o câncer. Aí você tem que ter uns 20 anos de pesquisa para provar que aquelas pessoas que comeram barata durante 20 anos ficaram boas, e de 100 pessoas, 99 ficaram boas. Pronto, isso é ciência. Ciência é uma coisa muito simples e simplificada. Você descobre regularidades. Por exemplo, eu tenho vários problemas de saúde, de acidez no estômago. Aí eu tomo chá de boldo. Pronto, está comprovado que chá de boldo faz bem para isso. Por quê? Porque chegou um pesquisador, inclusive aqui da Universidade Federal do Ceará, chamado José Matos, que pesquisava as plantinhas, as coisinhas, chegou a essa conclusão, pronto, está ali a conclusão. É ciência isso, só isso. Agora, você pode fazer o uso ideológico da ciência, né? Aí é uma discussão enorme, porque aí você pode chegar e dizer mesmo assim, pena de morte reduz a criminalidade. Aí, é científico ou não? Aí você vai mostrar várias pesquisas, umas dizem sim, outras dizem não. Aí o que é que você faz? Escolhe que te convém. Escolhe a que você acha que é melhor. Acho que a sua ideologia define. Pronto, aí você escolhe a que você acha que é melhor. Como é que você escolhe? Pensando. É isso que a gente está fazendo aqui. O método do pensamento. A primeira coisa é saber que existem duas posições. Quando você sabe que existem duas posições, já é uma descoberta enorme. Porque as pessoas ficam sempre batendo na tecla. Ou é isso ou é aquilo. Podem ser as duas coisas. Pode ser nenhum. Pode ser nenhuma das duas, pode ser uma outra. Mas assim, a partir Então, do... como é que, só concluindo aqui, porque vejam, é muito importante quando a gente
pensa nessa história, antigo regime, novo regime, passado, presente, ciência, filosofia, é muito importante a gente entender o funcionamento dessas palavras, porque aí a gente começa a usar essas palavras de outra maneira, ou seja, usando não mais porque as outras pessoas falam, mas porque você está pensando sobre isso. Essa é a grande questão de teoria. Então não se trata aqui de decorar assim. A ciência lida com fatos, a filosofia lida com o pensamento, com o sentido. Não, vocês já sabem disso. Porque vocês usam a palavra ciência. É só pensar o que é que vai significando a palavra ciência, como eu posso ir vendo essa significação de uma maneira pensada. É o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Vocês estão me perguntando, vocês mesmo estão respondendo, né? Porque um já vai pensando, o outro já pensou mais sobre outra coisa e tal, então a gente vai compartilhando. Está entendido esse negócio de ciência? Você diz, é uma coisa tão simples. É simples, de início é simples. De início sempre é muito simples. Mas é preciso ter essa digamos assim, essa reflexão inicial que a gente está fazendo aqui. Está dando para entender? Tá, né? Que a gente já discutiu também isso. É mais eu não gosto dessa palavra revisão, mas assim, palavra que a gente usa assim, pensar de novo, né? Pensar mais uma vez, Sim, vamos lá. Repensando, sim. Repensando, pronto. A partir do momento que você pensa para escolher uma das opções. Não, tem uma pessoa ali. Não, é porque tem relação com o que você está Tem falando. mais outra ali, não tem não? Está passando na frente? É porque tem relação com o que o senhor estava falando. Deixa ele quer falar, às vezes a pessoa precisa. É porque a partir do momento que a gente pensa para escolher entre duas opções que a ciência está botando, a gente vê a ligação com a filosofia. Não tem. Não entendi não. A partir do. Tipo, você falou que tem a opção de não ser cientista, da ciência dizer que reduz a criminalidade e dizer que não reduz, né? Aí você vai escolher a que te convém. Mas para escolher a gente precisa pensar. Esse pensamento, ele tem relação com a filosofia botando no termo da história da ciência, da filosofia da história e a história científica. Tem. Já é uma pergunta para além do texto, mas a gente pensa o seguinte: nós somos literalmente bombardeados, aí é bomba mesmo. Imagina aquele avião, aquela coisa, tudo na cabeça da gente, né? E atualmente informação, né? Eu escutava uma estação de rádio, não escuto mais, estou com raiva, zangado. Em 20 minutos tudo pode mudar. Isso é uma maneira de deixar você ansioso, né? Você está aqui, opa, não vou desligar não, porque em 20 minutos pode mudar tudo. É claro que sempre está tudo mudando em um segundo, né? Em 20 minutos. Mas aquela verdadeira floresta infindável de informações, como essa pergunta que você falou, essa ideia que você colocou, a pena de morte reduz a criminalidade? Sim, não, ou pode ser outra coisa, né? Pode pensar em outra coisa. São conclusões científicas. Você vai para um médico, ele diz, bem, vamos operar amanhã. O outro diz, não precisa não, tome esse remédio que você fica bom. E o outro diz assim, você não tem nada, isso é problema da sua cabeça. Vai procurar um psiquiatra e tome remédio para dor que você fica bom. Isso é a ilusão da sua cabeça. São 3 posições. Todas 3 são científicas, porque
baseada em fatos. O fato, no caso, é você. A filosofia serve exatamente para pensar sobre isso. Qual vai ser a sua opção, por que você está optando por isso e quais as consequências. A ciência, por si, ela está interessada em descobrir como é que resolve o problema. A filosofia pergunta: o que é o problema? É um problema? Isso que você está falando pode não ser um problema. Por exemplo, vou citar um caso, uma coisa bem simples, muito comum hoje em dia. Hoje em dia, vocês sabem que as farmácias vendem muito remédio para depressão. Para depressão e Viagra. São os dois remédios que vendem mais. Vocês sabem que é Viagra, né? Porque às vezes tem gente que não sabe. Viagra é um princípio, né? Porque aí tem várias farmácias, vários laboratórios, e do mesmo jeito a depressão tem o mesmo princípio de ação. Quando as pessoas estão, por exemplo, tristes, aí vai para o médico, aí passa um antidepressivo. Assim, em terceiro lugar, negócio de creme. São as 3 coisas que vendem mais em farmácia. Creme. Cosmético. Creme, qualquer creme. Para perna, para o cabelo, para tudo. Então, a ciência diz, você sabe que remédio para depressão, isso aí talvez vocês não saibam, que tem várias gerações. Primeira geração, a pessoa tomava, ficava se tremendo e tudo, aí hoje tem várias possibilidades, tem a receita e tal, não sei o que. A ciência diz, a pessoa está triste, querendo se matar, bota um antidepressivo, o rapaz tomar, ou a moça tomar, tá bem, pode ser isso mesmo. Mas a filosofia, diante disso, pergunta, será que esse remédio, aliás, a própria existência do antidepressivo não será uma ideologia do capitalismo, porque não será a tristeza uma condição humana? E no capitalismo você tem que ser sempre feliz? Aí você já está pensando, isso aí já é filosofia, está entendendo? Isso já é filosofia. Ciência não, ciência é assim, está triste, não foi para o emprego, está prejudicando a produção, então vamos enfiar goela abaixo, shake, vitamina, antidepressivo, todo tipo de droga que você possa imaginar, legal ou ilegal, você tem que tomar para ser feliz. Por quê? Porque tem que ser feliz. Aí a pergunta, isso é ciência. Estão entendendo? Isto é ciência. Está como uma pereba. A pereba está aumentando. É uma pereba no pé, está tomando conta da perna, está chegando na sua boca. Você está virando uma pereba. Você é uma pereba. Pronto. Pereba vai para o médico, aí o médico diz, pois bem, vamos passar aqui um remédio que está demais. O filósofo pode chegar e dizer mesmo assim, por quê? Por que passar um remédio para um pereba desse tamanho? Aí diz que ele vai morrer. Aí o filósofo pode dizer, deixa. Assim, ele não vai morrer um dia? Qual é a diferença de morrer hoje ou depois? As sociedades viveram milhões e milhões de anos achando bom a morte. Está com uma pereba enorme, vai crescer e todo mundo começa a rezar, pronto, está indo-se embora, está óbvio, não, chegou o dia dele. Por que é que eu tenho que adiar a morte da pessoa infinitamente? É o caso da eutanásia, a discussão enorme, filosófica, não é científica. Científica é o seguinte, o sujeito quer que a pessoa fique viva, então tudo que você possa fazer para a pessoa ficar viva, você tem que fazer. Só que a pessoa não está mais sentindo, não está mais pensando, não tem mais nada. A pessoa está viva ou está morta?
De acordo com a ciência, a pessoa está viva, porque está batendo alguma coisa, mas se desligar, deixa de bater. Para a filosofia, não. A filosofia é um grande ponto de interrogação. Está vivo ou está morto? Se eu colocar essa discussão aqui para vocês, você perguntar, está vivo ou está morto? Vai ser uma esculhambação. Porque Vivo ou morto. está vivo ou morto. Agora, o importante da filosofia não é simplesmente dizer assim, está vivo, seu abestado. Vá para aquele lugar. Que é assim que as pessoas se comunicam, né? Eu tenho Face agora. Vai para América, vai para não sei o quê. Estou escolhendo a pessoa. Isso não é filosofia, isso é. Não sei o que é isso. A filosofia vai pensar sobre a ciência. A ciência sem a filosofia é uma ciência louca. Ela quer saber se resolve. Está entendendo? Por exemplo, tem muita criminalidade. Vamos matar os criminosos tudinho. Pronto, mata tudinho. Resolve. A pessoa está com determinado problema de saúde, toma não sei quantos medicamentos, fica bestada, mas está vivo. Está vivo, resolve. Ou seja, a ciência é algo quadrado. Por isso que eu disse que é simples. A ciência é algo simples, pode ser usado pelo político, pode ser usado sobretudo pelos burros. Os burros adoram ciência. Eles chegam à conclusão. Meu irmão, por exemplo, ele chega para mim e diz: olhe, foi descoberto não sei aonde, não sei como, que chá de carqueja é melhor do que chá de morto. Pronto. É isso, ele chegou a essa conclusão. Ele acredita, né, pronto, está ali a ciência. O médico diz uma coisa, ele fica muito satisfeito. Quando vai para o médico e não passa um exame, ele fica muito indignado. Tem que passar o exame. Aí quando não dá nada, diz: como é que pode? Não deu nada, eu tenho uma dor danada aqui, não sei como, o médico não é bom. Ele acha bom quando o médico diz: você está com uma úlcera, tome aqui 30 remédios para você. Pronto, é uma pessoa o quê? Sem filosofia, ele só tem ciência. Por exemplo, aí no caso da história, a história científica aconteceu isso e aquilo. Depois vai para casa e pronto. Não é? A filosofia já vai perguntar qual é o sentido que isso tem. Isso está numa perspectiva de progresso. O que é o progresso? A filosofia entende o seguinte, ou a teoria da história, é aquilo que incomoda. Aquela pergunta que você não deve fazer, a filosofia faz. Você tem vergonha de fazer, que você acha que não é bom fazer naquela hora. É por isso que só existe um sujeito mais desagradável do que o historiador, é o filósofo. Porque o historiador não fica, né? Não sei o que, não sei o que, mas eu não sei o que. É um golpe, sim, mas é um golpe diferente. Diferente como? Por isso aqui. E aí, não é por aqui. Então, é uma área lenta, uma área da lentidão. Você não pode resolver as coisas como a ciência resolve. Aliás, a filosofia pega as soluções da ciência e vai pensar sobre elas. É por isso que no capitalismo todo filósofo é tido como uma pessoa aérea, uma pessoa sem valor. O historiador também, claro. O que vale é a ciência, porque a ciência está na produção. Produzindo o que seja lá o que diabo for. O importante é produzir para vender, vender para produzir, produzir para vender, vender para produzir. Aí pronto, aí é a máquina que nós conhecemos, né? Entendeu? Não dá. Por isso que a filosofia não tem
receita. Aí você diz assim, eu quero aprender a pensar, me diga aí como é. É assim que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo aqui é aprendendo a pensar. Mas não tem assim... Me dê um livro assim, como pensar. Tem, né? Como é que você pensa? É lendo textos diferentes e fazendo esse exercício de comparação entre coisas diferentes, que é um grande princípio. Né? O princípio da diferença é o princípio do pensamento. Aí já entendemos a ideia do Kant. O Kant, como iluminista, diz que o pensamento é exatamente a coragem do ser humano para se servir da sua própria racionalidade. O que é a sua própria racionalidade? É exatamente essa maneira de entender as coisas não como um princípio de autoridade, é porque é, mas fazendo a pergunta. Sempre. É uma coisa sem fim. Então, a rigor, a ciência tem método. A ciência ela precisa ser metódica. Não há ciência sem método. Método de pesquisa, por exemplo, um método quantitativo, você sai entrevistando as pessoas. Né? Um método qualitativo, aí a entrevista já pergunta sobre coisas mais qualitativas, não só números. Então, a nossa área é uma área mais ligada à filosofia, mas também é científico. Científico porque o nosso método qual é? É só um. Vocês vão estudar isso, já estudaram, inclusive, já fizeram um trabalho sobre isso. Fonte. Vocês não fizeram um trabalho sobre o quê? Jornal, né? Jornais. A história, ela se baseia em fontes. Agora, como é que você interpreta essas fontes? Aí depende do tipo de raciocínio que você vai desenvolvendo. É mais para o marxismo, é mais positivista, é mais iluminista, é mais isso. Por isso que a gente vai estudando essas categorias, esses conceitos. Né? Você queria fazer uma pergunta? Eu esqueci. Agora ficou sem pergunta, houve aquela animação inicial. Saiu mais alto do que esperava. Pois é, porque eu estava falando, tu comentou no passado sobre a questão do método científico. Tipo, tem nada a ver com os textos, mas é uma dúvida individual minha. Por que tu falou em relação ao método de trabalho científico ser um método positivista e autoritário? Sendo que nós utilizamos esse método para poder trabalhar esse durante o curso, na verdade. Sobre a questão da orientação de metodologia científica, né? Que começou lá respondendo para outra pessoa a respeito de ser um método positivista autoritário, para entender o que é desse posicionamento. Agora que eu estou entendendo. É a minha participação no mundo dos internautas. Exatamente. Geralmente não tem. Porque a ciência é um negócio completamente autoritário, né? E boa parte dos professores aqui do departamento se posicionam ao contrário desse método, mas o trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que seguir assim. Porque não há uma orientação, uma orientação sobre isso nos semestres iniciais, assim, porque se a gente precisar fazer, não sabe por onde começar. Tem curso que tem, só aprende. Tem, Vocês estão entendendo? sim. Tá ótimo.
vamos ver as duas palavras, método e ciência. Método científico. E a história da ABNT. Vamos lá. Vamos pensar no trabalho que vocês fizeram. Vocês fizeram um trabalho com jornais. Só para eu ter uma ideia, porque cada semestre é diferente, quais foram os temas que vocês pesquisaram? Drogas. 11 de setembro. Hã? 11 de setembro. Drogas, 11 de setembro. Construção do líder Getúlio Vargas. Aí, mãe, libertar de novo. É só uma pergunta, porque eu tenho interesse particular. Drogas foi em que período? Futebol. Drogas foi... Futebol. É, sempre disso. Não, é que período, drogas. Ah, sim. Vamos ver da droga. Final de 2013. Pronto. Esse trabalho que vocês fizeram, aí vocês fizeram um trabalho escrito ou foi só apresentado? Isso, só apresentado, na verdade. Só apresentado. Ele teve a ementa, que foi a única coisa que a gente escreveu. A emenda, né? Pronto. No campo da história, este é o primeiro trabalho, entre aspas, de metodologia científica. É o contato com as fontes. E nessas disciplinas de teoria, o que é que nós estamos fazendo aqui? A metodologia da história. Por que é que não é metodologia científica? Porque a metodologia científica, como nós já sabemos, é esta metodologia pouca. Eu já expliquei o que é ciência para vocês aqui. Ciência, ela tem o seu método de descobrir determinadas coisas que se repetem. Então, por exemplo, no curso de farmácia, a metodologia científica é fundamental, porque a farmacêutica, a farmácia, a química, é um procedimento científico. No caso da história, é um procedimento interpretativo, não é explicativo. Então, na história, nós trabalhamos com fontes. Aí diz, qual é o método de trabalho de fonte? O método de trabalho de fonte é a teoria. Por exemplo, você vai interpretar uma fonte. Você tem que saber primeiro se a sua abordagem vai ser marxista, mas que tipo de marxismo? Vai ser iluminista, mas que tipo de iluminista? É história nova? Que tipo de história nova? Coisa que vocês vão estudar no próximo semestre. São os próximos capítulos. Então, o método científico é um método que não combina com a história, porque a história é um lugar do questionamento. O método científico é o lugar da resposta. Todo artigo de método científico tem início, meio e fim. Isso é a ciência. No caso da história, não. No caso da história, há um problema, vocês vão ver isso no próximo semestre. E esse problema, ele gera uma discussão, ele não gera uma conclusão. Então, algumas áreas de humanos, elas se agarram mais ao método científico, como, por exemplo, a psicologia, que tem a exigência de artigos que tem uma hipótese, essa hipótese vai ser comprovada e, no final, se apresenta a conclusão. No caso da história, não é assim. Pode ser assim,
Agora, o que é que vocês precisam saber? Aí não precisa de disciplina. É a ABNT, que é uma coisa que muda todo ano. Agora, pergunta, com a ABNT vocês vão produzir artigos, se vocês sabem o que é a ABNT? Não. É só ver, por exemplo, eu mesmo fico vendo o que é que tem de novo, o que é que não tem, aquelas coisinhas de citação, como é que cita, isso é uma técnica. Agora, o que a gente precisa aprender, e aí vejam bem, é a gente, não é vocês que incluem isso, é sempre a pensar mais. O famoso pensar fora da caixa, a metodologia científica é uma caixa. Muito desagradável, por sinal, porque é uma caixa ideológica criada no século XIX exatamente para enquadrar o seu pensamento. Eu sei que eu estou falando aqui uma coisa que pode desagradar muito o pessoal do princípio. O pessoal da física não vai achar muito bom o que eu estou dizendo, não. Aliás, os que não pensam muito, mas os que começam a pensar mais, começam a dizer, rapaz, esse negócio de método científico é uma ideologia, no final das contas. É por isso que em quase todo curso de História, eu pelo menos não conheço nenhum, vocês podem fazer uma pesquisa sobre isso. Essa disciplina foi assim, varrida completamente porque houve uma luta muito grande, depois da ditadura militar, mostrando exatamente que essa disciplina, que existia em todo curso tinha. Eu mesmo fiz uma disciplina chamada Metodologia Científica. É exatamente os regimes autoritários. As ditaduras adoram metodologia científica, que é uma coisa que se ensina para todo mundo, do mesmo jeito, e no final das contas é o que você está dizendo, quando abordar a ABNT. A ABNT é dizer como é que cita, a formatação do texto. Então essa discussão é uma discussão enorme, porque é uma discussão ideológica, né? Tem a ver com um posicionamento político diante da produção do conhecimento histórico. O conhecimento histórico vai ser enquadrado ou vai ser interpretativo? Veja o seguinte, a coisa fica mais fácil para vocês entenderem assim. Você pega uma tese de medicina, ela tem 50 páginas. Qualquer tese de doutorado tem 50 páginas, porque tem um método científico. Todas são iguais. Apresenta o problema, apresenta a pesquisa, apresenta a solução. Pronto. Por que é que uma tese de história tem 500 páginas? Porque ela não pode fazer isso, porque a história não conclui. Se a história conclui, a história se transforma num decoreba. Por isso que a nossa relação com o método científico é uma relação extremamente tensa. Tensa, assim. De amor e ódio. Sabe assim que precisa para algumas coisas, mas cada vez mais tentando se afastar disso. Olha, nos anos 70, no tempo da ditadura, o que era uma tese de história? Era quase uma tese de método científico. Você tinha que ter a fundamentação teórica, apresenta os dados, as hipóteses, aí as tabelas e depois uma conclusão. Aí foi se modificando e hoje o que é o ideal é exatamente a denúncia do pensamento enquadrado, você denunciar aquilo que é ciência, simplesmente. Está dando para entender isso? Eu até disse no mundo dos internautas que a gente poderia fazer debate sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é um assunto que a gente
precisa discutir sempre na disciplina de teoria. E eu acho ótimo quando quase sempre esse assunto vem, né? Que é como é que a gente faz, como é que a gente produz o conhecimento. O nosso objetivo aqui é exatamente esse. Agora, o conhecimento que a gente quer é o conhecimento contra a ordem. Eu digo isso com a maior tranquilidade. Quem tiver a cabeça muito arrumada e continuar com a cabeça arrumada, não vai produzir conhecimento histórico. O negócio aqui é desarrumar. Vai doer, vai. Dói, e é muito. Não é não? Vocês sabem disso. Vocês já sabem disso, que dói. Porque você vai ser visto como louco. Você vai ser visto como desequilibrado, como uma pessoa que tem que ser colocada no manicômio, se ainda existisse manicômio. Porque é todo mundo pensando de um jeito só e de repente tem um cursozinho chamado História. E esse povo só quer ser. Só quer ser por quê? Porque a história só faz sentido quando a gente vê que as coisas se transformam. Portanto, se as coisas se transformam, o que é hoje pode ser diferente amanhã. Então, nós estamos lidando com uma coisa muito louca também, que é a transformação. As pessoas estão se modificando, estão com ideias, com sonhos e tal. Então, é por isso que os historiadores, eles têm uma implicância com metodologia científica. É por isso que o José Carlos Reis, quando ele fala de ciência, ele diz assim, bem, a ciência, a história científica, quer recuperar os dados como eles foram, através de um método neutro, né, conclui isso. Essa história científica é do século XIX. Veja, a história científica do século XIX é exatamente o tempo em que a história tinha um método. O método do quê? O método enquadrado, para você pensar desse jeito. Olha, o que é que a gente quer aqui? Que vocês não sejam reprodutores de conhecimento. É importante que vocês sejam criadores de conhecimento. Então, criar dói. Por quê? Porque você é necessariamente levado a pensar de outra maneira, a pensar de outro modo. E eu fico muito entusiasmado. Todo historiador deve ficar entusiasmado. Se não fica entusiasmado, não é historiador. Com a novidade. Tem sempre aquela ideia, né, de que historiador gosta de coisa do passado, né? Coisa velha. Não, pelo contrário. Ele gosta de ver, se não gostar, não é historiador, as coisas se transformando. Se fica tudo do mesmo jeito, não tem história. A história para. Não é para a história parar, muito pelo contrário. Então é por isso que os cursos de história, eles são, eu devo admitir, um pouco estranhos. Eu vou contar uma fofoca para vocês, tá certo? De vez em quando eu atravesso a rua para ir para a banca de dissertação, de tese na área de literatura. Aí às vezes eu chego lá e digo, mas é engraçado, vocês trabalham com literatura, uma coisa que deveria ser tão... Deveria não, é tão ligada à criatividade. Por que é que muitas vezes o pessoal da literatura fica preso às análises enquadradas na metodologia científica? Porque não se solta mais. Porque a gente pensa assim, literatura, né, deveria ser mais solta, mas nem sempre é. A história deveria ser mais solta, mas nem sempre é. A área de humanidades, de uma maneira geral, né? A área de humanidades. Se quiserem fazer um debate sobre isso, depois a gente faz, porque eu acho muito interessante, porque é a definição da história, né? Como a gente vai se definir, não é a definição que a definição acaba, né? Deu para entender? Sim. Pô, bom aí.
É um debate enorme, mas enfim, digamos que o tema do debate é esse. Podia fazer uma coisa assim, metodologia científica, que história é essa? História. Que história é essa? Ficou bom? Vamos fazer esse debate. Roda de conversa. É uma roda de exato. Uma roda de sim, o que mais, pessoal? O que mais? Então, 40 minutos já. O professor fez no futuro passado, na página 322, que tem um parágrafo que tem estrelinha que fala da história em si. Eu queria entender melhor essa história em si. Qual é a página? 322. Ah, é porque é uma edição. Fala da história em si. Então, Você pode ler? sim, a minha dúvida é em relação a entender melhor, e também é porque ele diz assim que a experiência e a expectativa na modernidade elas vão se separando cada vez mais. Aí depois ele fala assim, essa diferença, como vimos, encontrou sua expressão na história em si, e a sua qualidade específica de tempo moderno no contexto de progresso. Aí eu não entendi essa passagem, porque ele fala que essa separação entre experiência e expectativa encontrou esse espaço na história em si. Pronto. Experiência. Passado. Expectativa. Futuro. Isso aí tá claro, né? Tá claro. Tá claro? Pronto. Essa parte no texto Coseno, na modernidade, essas coisas vão se separando. Porque você tem uma experiência e a expectativa quer mudar a experiência. A expectativa quer sempre uma coisa nova, é o progresso, é o consumo, é o capitalismo. Experiência, história magistra vita, passado, é o conservador. O diabo da história em si é a coisa mais fácil e mais difícil que tem da gente entender o diabo dessa história em si. A história em si é como se fosse algo que está no mundo. O que é a história em si? É o progresso. O progresso é o exemplo mais claro de história moderna em si. A história em si, ela caminha independente dos seres humanos. É da própria história dela mesma. É dela. Às vezes você diz assim, é de mim isso. É de mim, é da minha pessoa ter medo de ir na reitoria. Pronto. É de mim gostar de chá de boca. Pronto. É de mim. É em si, em mim mesmo, na minha própria pessoa, eu sou assim. Pronto. A história em si é uma descoberta da modernidade. É que a história em si é como se fosse um destino. Quando alguém chega e diz assim, mas a história é isso mesmo. Por exemplo, uma pessoa é casada, se separa, aí chega outra e diz assim, porque é isso mesmo. Né? Você casa e depois separa, faz parte da vida. Ou então, morre uma pessoa e você diz, você está triste. Não, é porque é isso mesmo, você fica triste e tal. Todas essas afirmações que dizem porque é história em si. É porque mas não no sentido parado, não é uma parada, é uma continuidade. E o grande invento da modernidade é a história em si como progresso, a história nela mesma. A história como algo que é a razão de acontecer alguma coisa. Ontem, a gata branca cagou no sofá. Onde eu sento. Ela sempre procura o lugar onde eu fico. É feio falar para a palavra cagar em sala de aula, não pode ser, né? Eu acho tão feia essa palavra defecar. Eu acho mais feio que isso. Oi, bem.
merda, que é assim. A história em si da merda da gata é a seguinte. Vocês vão dizer muito besteira, mas isso é. Por que ela cagou? Porque ela comeu. Se eu não desse mais comida a ela, estava resolvido esse problema. Aí criava outro. Ela ia parecer morta, né? No sofá. Ou seja, é uma relação de causa e consequência. Isso aí está muito simples, né? Isso aí está muito simples. Comeu, tem que sair. De alguma maneira. Se não sair, explode. Transpondo essa história besta para a história da humanidade. Aí é que a coisa fica boa, né? Por que é que o ser humano está caminhando para algo melhor? O que é que prova isso? Porque ele está em disputa. Então, ele vai melhorar porque a história em si diz isso. Eu dou comida à gata. A história em si vai, mais cedo ou mais tarde, produzir a defecação da gata. São coisas que existem porque tem que existir. Aí você diz, mas aí no caso da gata é muito fácil, porque aí a gente já sabe que vai acontecer isso mesmo. E no caso da história do mundo, é isso que o Kant quer dizer aqui. Na história do mundo a gente pode chegar a uma mesma conclusão. Você diz, mas é pretencioso, é dizer para onde é que vai. Eu vou dar um exemplo mais sofisticado, entendendo? Para não ficar com uma ideia assim, muito rasteira da coisa. Embora seja boa a ideia rasteira. Quando o governo diz o seguinte, vamos cortar as bolsas. A última novidade, todo dia tem uma pancada assim, eu já estou do roxo de levar pancada desse governo. Vamos cortar as bolsas. Ele não diz assim, eu vou cortar a bolsa porque eu quero. Do mesmo jeito que a gata diz, eu não vou cagar porque eu quero. Ou eu vou cagar porque eu quero. Não, porque está dentro de mim, tem que sair. O que é que ele diz? Se não diminuir as bolsas, o Brasil vai quebrar. Vocês estão entendendo? Então é assim. O Brasil. Qual é a história em si? O Brasil entrou em crise. A crise só se resolve tirando dinheiro dos professores e dos estudantes. Ou seja, tirando, não é nem dinheiro, é tirando condição para que o estudante estude e o professor dê aula e pesquise. Então, isso é colocado como a história em si. Está dando para entender isso? Isso é importante. Essa história em si é porque é como se isso tivesse que acontecer. É como se fosse assim mesmo. Diante da história em si, a gente pergunta, mas está certo. Ele não quer gastar dinheiro com os estudantes, mas gasta dinheiro enchendo a pança dos deputados. Então já tem uma escolha de onde vai o dinheiro. Tem as bolsas, o povo chama de bolsa empresária, né? Que você vai financiando a indústria, vai retirando imposto aqui, retirando imposto ali, tem o salário dos deputados, tem o salário do juiz, que é mais ou menos o triplo, o quádruplo do que ganha um professor de final de carreira, judiciário, tem um aumento de 41% no judiciário. Você vai. Esses argumentos são argumentos superficiais. Ainda, o argumento radical mesmo é o seguinte: um senhor que está seguindo as regras do mercado ou existem outras regras possíveis. Por quê? Para ele, o mercado é que diz como as coisas devem ser.
isso é tão convincente que você tem certeza que ele é. As pessoas têm certeza que tem que cortar os gastos, como se fosse aquele raciocínio nazista da Globo, que diz o seguinte: imagine na sua casa quando está faltando dinheiro, você corta os gastos. Eu nunca vi uma burrice tão assim, declarada, e as pessoas não acreditam nisso. Ou seja, pensa que o Estado é a sua casa. O Estado, ele tem responsabilidades em relação à saúde, à educação, tem questão de bolsa, questão de empréstimo, ativos, inativos, não sei o quê. É uma confusão que, inclusive, entre os economistas, há um debate. Isso aqui é dinheiro ou não é dinheiro? Existe, tem uma aplicação, não sei de quê, não sei aonde, deixou de pagar isso, vai pagar depois, tem um juro, quanto é a juro, quanto é, paga agora, paga depois. Uma discussão enorme, porque o Estado não é a minha casa. Você vai tratar o Estado como se fosse a sua casa. A sua casa não é uma estrutura com vários ministérios, com várias responsabilidades, e ainda mais, diz assim, o Estado é como se fosse a sua empresa. Então, se está devendo muito, tem que cortar gasto. Ora, muitas vezes uma empresa que está devendo muito, ela faz é pedir mais emprestado, não é? Então, esse problema da história em si, em resumo, é o seguinte: é a descoberta de uma coisa que não se pensava nisso antes. É a descoberta de uma necessidade na história, algo que acontece porque acontece. Deu para entender? Então, essa história em si é um cão comendo mariola. Desculpa aí. Essa questão da história em si, é da exclusividade do novo regime ou existia também no antigo? Não, é a exclusividade do novo regime. É um produto nosso, um produto moderno. A história em si. Porque antes, o que havia não era a história em si. O que existia era a história como exemplo. Eu vou repetir. Não é? Agora não é repetir. É que a história tem um rumo, ela vai em uma direção, e se você não acompanhar essa direção, você fica ultrapassado. É como se fosse assim, você tem que explorar mais o seu trabalhador. Se você não explorar, você vai ficar ultrapassado. E fica bem. Não é só assim uma coisa de ilusão, não. Se você for dividir os lucros da sua empresa, você pode ir à falência. Aliás, vai. Então, a história em si não é só uma ideia, ela é uma espécie de processo que faz a humanidade caminhar de uma determinada maneira, como se essa maneira fosse a única maneira. Entende? Mas não é. E olha, para a gente raciocinar sobre isso, é uma dificuldade, porque todo mundo, toda hora, fica dizendo que tem que seguir a história em si. A história em si é o destino. Acreditar no destino é matar a história, tal como nós entendemos. Porque para nós a história tem que ser uma abertura, não pode ser algo pré-determinado. Se você pré-determina a história, você vai cair na ideologia do progresso. Só para tentar visualizar, a história em si é uma linha do tempo. Só isso mesmo. A história em si é uma linha do tempo. A história em si é uma filosofia da história. Uma história linear. A última pergunta foi a primeira. Os últimos serão os primeiros. Nosso colega lá atrás perguntou na prova de quinta-feira. Vocês não vão acreditar. Porque nem eu mesmo acreditei no que eu vou dizer agora. Eu fui ver a minha agenda
Exatamente quinta-feira que nós marcamos a prova na minha cabeça, eu fui ver na agenda, tem uma banca de mestrado e eu estou nessa banca que é exatamente 10 horas. Glória a Deus. Essa é uma boa notícia. Se a prova for pra terça-feira, Então a prova não será quinta-feira, porque Satanás é foda. não. Você não quer que tem 3 aqui pro senhor? Então a prova vai ficar para quinta-feira. Terça-feira. Agora dessa vez eu vou marcar na agenda. Ei, Regis, Diga. vai ficar sem aula aqui no ano que vem? Não, porque eu tô na banca. Não sei. Não vai dar. Não vai ter aula nem prova. Não vai ter nada. Pronto, é só pra Eu vou repetir, eu não estarei aqui. Quem quiser ver a defesa, que é pública, vai ser ali na sala da pós-graduação. Sobre o que é o mestrado? O mestrado, o tema é sobre as memórias de Lampião. Do Wagner. Conhece o Wagner? Wagner é famoso, né? Então, vai ser a defesa dele. Até uma oportunidade eu vou para vocês verem como é a defesa. Então, Meu parça. chegou a hora de levantar. Dia 25, terça-feira, prova de teoria. Mesmo que eu tenha morrido, vai ter essa prova. Eu já vou fazer no meu testamento, se eu morrer, eu já vou colocar a lista. Professora Crênia, tudinho vai marcar. Porque é muito chato esse negócio de marcar as coisas e não ter, né? Mas eu não tenho bolsinho, não tem mais bolsa, acabaram essas bolsas. Acabou as bolsas. Então, fica certo? Sim. Vocês gostaram? Adoramos. É porque teve um certo professor hoje que passou uma atividade gigante para entregar a próxima quinta. Quinta agora. Pra quinta agora. Ceará, Almi. Ele passou essa atividade. Os textos vocês sabem quais são, né? Sim. É difícil, Né?